Bom dia, tudo bem, meninas? Nossa, fui mexer aqui, o negócio despirocou aqui. E aí, tudo na paz? Segunda-feira maravilhosa, né? Graças a Deus. Hoje, dia 17/4. Eis que já passamos da metade do mês de abril e está passando assim, cheio de feriados, né? E passa mais rápido ainda. E, gente, sério. Se a gente for parar pra pensar, né, o quanto tempo já falta pro final do ano, começa já a dar um desespero, porque parece que a gente mal começou o ano, não sei vocês, mas eu aqui tenho essa sensação e quando eu olho eu falo, meu Deus, já passou 3 meses, já passou 4 meses e... Ai, enfim, só Deus mesmo para confortar o nosso coração, né? Com tantas coisas que a gente tem para fazer, tantas coisas para correr atrás, né? E parece que o tempo é pouco, né? Pro tanto de coisas que a gente tem para ajustar. Mas um sábio pastor, muito querido e amado, que nós tínhamos lá na igreja, lá na Alcance de Curitiba, o pastor Francisco, ele sempre falava, sabe, ele falou uma coisa assim que ficou gravado nas nossas almas, vou falar assim, porque ele já faleceu, né? Infelizmente perdemos essa bênção de homem que ele era, mas ele falou uma coisa que todas as vezes em que eu às vezes reclamo do tempo ou paro para pensar e falo assim, meu Deus, o que que tá acontecendo, tal, eu lembro do que ele falou. Ele falou assim, olha, Deus é perfeito em tudo que ele faz. Deus fez 24 horas do nosso dia, né? Nós temos 24 horas no nosso dia. Então, 8 horas disso é para a gente dormir. E as outras 16 horas, né? O que que a gente tem feito? Que a gente tá fazendo dessas outras 16 horas? Aí ele falou assim, tudo bem, aí 8 horas é pra gente dormir, 8 horas é pra gente trabalhar, ok. E o restante do tempo? O que que nós temos feito? Então, e isso me faz refletir muitas vezes, tipo, para parar e pensar, falar, nossa, eu tô usando mal o meu tempo, né? Porque sobra bastante tempo, se a gente for ver, se a gente tira o tempo que a gente dorme, o tempo que a gente trabalha, a gente está perdendo tempo também com outras coisas, né? Que às vezes, ok, quem estuda, né? Aí fala a pessoa está estudando, mas ainda assim sobra um tempo. E o que que a gente está fazendo com esse tempo? Então, hoje eu falo, as redes sociais, a internet, o entretenimento no geral, ele nos rouba boa parte da nossa vida, sabe? Isso eu falo por mim. Porque às vezes a gente tá sentada ali, você pega o negocinho e você fala assim, não, vou só dar uma olhadinha, só dar uma descansadinha, ai, tô tão cansada, tô tão não sei o quê, e vai lá e quando você vê, a gente vê, já passou 10, 15, 20, 30, 40, 50, e aí a gente já não tem mais vontade de fazer aquilo que a gente tinha para fazer, aí a gente procrastina aquilo, a gente vai naquilo outro. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado, porque essa é uma das ciladas que Satanás tem usado realmente para tirar a gente do caminho, do centro, do propósito de Deus, porque aí a gente se torna uma pessoa murmuradora, em consequência de não ter conseguido dar conta, de olhar os nossos dias, as nossas horas passando rápido, né? Então, fica esse alerta para nós, né? Eu tô reforçando aqui, porque querendo ou não, hoje é uma segunda-feira, né? A gente está começando a semana, começando o nosso dia, então a gente pode fazer diferente, né? Às vezes realmente falar assim, não, essa semana eu vou, não vou olhar, não vou mexer, entendeu? No celular, ou, beleza, eu vou só olhar em determinados horários, realmente restringir e estreitar esse tipo de relacionamento tecnológico, né? Vamos colocar assim, para que aquilo realmente não afete, né, a nossa rotina. Então, vamos lá. Só fazendo uma observação. Começo da semana retrasada, semana passada eu estava sem Instagram, né? Que aí eu fiz um jejum de Instagram ali e tal. E gente, vou falar assim, como ideias novas apareceram na minha mente, como coisas novas que estavam ali, que eu não estava sem ânimo, sem vontade de mexer, eu mexi, sabe? Eu precisava fazer umas compras de algumas coisas e tive tempo para poder pesquisar isso na internet, sabe? Sem me distrair, porque às vezes eu entrava para ver determinada coisa, aparecia uma notificação lá no Instagram, eu ia lá olhar e quando eu vi eu já estava viajando já, entendeu? Vendo a vida dos outros enquanto a minha vida aqui tava, né? Então, assim, aí eu voltei a ver o Instagram, né? Porque eu falei, terminou tal. E, sabe, eu senti assim que eu poderia ter ficado sem.
porque é o tipo de coisa que, ok, é uma ferramenta de trabalho também, muita gente, né, eu também já trabalhei com isso e creio que se eu voltar a empreender da forma que eu tenho planejado, eu vou precisar usar, mas assim, usar com moderação, sabe, com sabedoria, esse é um ponto. Então eu queria só deixar isso claro, né, para nós. E vamos ao que interessa, né, porque esse nosso tempo com Deus aqui é um tempo curto, mas é um tempo muito precioso, né? E hoje, o versículo que eu vou ler, ele tá lá em Salmos 29:11, a parte B do versículo, tá? O Senhor dá força ao seu povo. O Senhor dá ao seu povo a bênção da paz. Primeiramente, eu quero perguntar, né, e quero falar sobre a questão. O que é o povo? Né? Quando a gente para pensar povo, o que é povo? Ah, gente, imagina, povo é aquele mundaréu da gente. Ah, esse povo aí. Fui procurar no dicionário, porque eu gosto de ter, de colocar assim, frente a frente, né, as palavras que estão assim na Bíblia com realmente a nossa realidade ali, né? O contexto natural, vamos colocar assim, como todo mundo coloca, né? O povo é um conjunto de pessoas da mesma origem, da mesma língua, tradição, com os mesmos costumes e que tem uma história em comum, né? O povo é um conjunto de pessoas que tem unidade política, tem unidade religiosa, tem leis próprias e vivem sob a direção do mesmo poder. Esse é o povo. Então, o povo de Deus é aquele que vive debaixo da direção do governo de Deus. Então, vamos deixar bem claro: quem é o povo de Deus? Não é todo mundo. É aquele que se submete a uma liderança, a um governo, à lei, aos princípios e aos mandamentos de Deus. Vamos deixar isso bem claro para nós, né? Por mais que a gente fale assim, Deus criou de fato a humanidade, Deus criou todo mundo. Só que aqueles que querem viver fora dessa lei, fora desse amor, fora desse cuidado, fora desses princípios, realmente essas pessoas não são o povo de Deus, né? São filhos de Deus, porém não são povo de Deus, porque quem é povo de Deus se submete às leis, se submete aos costumes, se submete aos princípios e se denomina realmente pertencente a um grupo, né? Então, assim, só para a gente poder deixar isso bem claro, né? Todos somos filhos de Deus, porém, para ser povo de Deus, a gente tem que estar alinhado com a vontade, com a lei, com os princípios, com o governo dele sobre as nossas vidas, né? Então, vamos lá. Eu queria só deixar isso claro, porque agora eu vou ler aqui para nós o devocional. Ter paz realmente é uma bênção. Viver em paz, mesmo em meio aos problemas, só é possível se estamos unidos ao Senhor e recebemos dele essa graça divina. O Senhor nos dá força, nos dá motivação, nos dá esperança, nos dá alegria. E isso ele fornece ao seu povo para que ele supere os desafios e vença as guerras. Em um período da nossa história, da história de Israel lá atrás, em que havia grandes disputas territoriais, invasões inimigas, o salmista nos diz que o Senhor abençoará o seu povo com paz. Para que em meio a essas guerras eles pudessem descansar os seus corações, confiando em Deus e em sua proteção. Por isso o Senhor os abençoaria com paz. Você está em guerra? Receba hoje a bênção da paz do Senhor sobre você. Amém. Né? Então, assim, eu tô fazendo esse devocional hoje. Ele é bem curtiquinho, assim, ó. É bem fofo, né? Bem oportuno. Então, assim, vamos pensar na seguinte situação, né? No povo antigo, o pessoal lá atrás, eles viviam em guerras. Era guerras por território, era guerra por, né, por tudo, por comida, enfim. Mas era mais por questão de território mesmo, né, de terra, de povos ali. Hoje, nós não temos esse tipo de guerra. Claro, né, vamos lá, vamos corrigir. Temos.
Porém, não é como era antigamente, que eram pequenos grupos ali, ou, claro, tinha grandes grupos também, mas era diferente, né? Qualquer coisa antigamente já era um motivo de guerra. Hoje, realmente, pensa-se, analisa, né, pondera, e, claro, infelizmente existem países que vivem em constante guerra, né? Mas não é o geral, não é o costume hoje, né? Hoje a nossa guerra, eu falo, ela não é, e está escrito na Bíblia que a nossa guerra não é contra a carne. Ela não é contra uma pessoa ou outra. Ah, eu estou em guerra hoje com meu marido, né? Vou lá, vou bater na cara dele e pronto. Não. A nossa guerra hoje, ela é invisível. E ela é a pior guerra, porque não existe coisa pior do que quando a gente não enxerga da onde que está vindo a burdoada, né? Da onde que está vindo a agressão. Porque se você está enxergando alguma coisa que você pode devolver aquilo que você está levando, né? Você está vendo, você está consciente daquilo que está acontecendo. Só que hoje as nossas guerras, elas são invisíveis. A gente às vezes não está tendo consciência do que está acontecendo na nossa vida, né? Então, assim, hoje é muito mais complicado realmente viver debaixo, né, ser esse povo, viver debaixo desse governo de Deus, porque hoje todos nós queremos ter a razão, a certeza, ter a visão correta, o meu ponto de vista é o que tem que prevalecer, a minha verdade é a absoluta, né, a minha justiça é a perfeita. Hoje a gente está vivendo desse jeito. E aí, quando a gente é contrariado debaixo dessas nossas vontades, nas nossas guerras invisíveis, a gente começa a criar raízes de amargura, raízes de orgulho, raízes egoístas, raízes que vão fazendo com que a nossa essência fique adoecida. E a nossa guerra, ela não seja mais externa, a nossa guerra é interna, é espiritual, né? Não tem como a gente dizer que não é espiritual, porque é espiritual. Aquilo que os nossos olhos não vê, mas aquilo afeta a nossa alma, o nosso espírito, isso vem do espiritual, vem do maligno. Então a gente não enxerga, a gente não vê, mas a gente acaba às vezes permitindo certas ações sobre o nosso corpo, sobre a nossa mente, sobre o nosso espírito, né, que faz com que tenha uma legalidade dentro daquilo que a gente está vivendo hoje, né? E hoje de manhã, antes de ler esse devocional, eu já estava no meu devocional, né, que eu faço antes, o Senhor já tinha, eu já estava orando e falando com Deus sobre a questão de quebrantamento. Porque hoje eu vejo assim, para a gente poder ter também, receber, sentir essa paz, a gente tem que se permitir ser quebrantado por Deus. Muitas vezes a gente cria realmente aqueles lugares onde, como eu falei, a nossa verdade se torna absoluta e a única. E aí a gente fica conflitando e essa paz a gente não consegue entender. Por quê? Porque a gente está olhando para a nossa razão, a gente está olhando para a nossa força, a gente está olhando para a nossa vontade. E nós somos confusos. Por quê? Porque às vezes a gente se balança conforme o vento, entendeu? Conforme. Peraí, só ver um negócio aqui. Conforme as circunstâncias das coisas que estão ao nosso redor. Por quê? Porque a gente não está se submetendo àquilo que Deus nos garantiu, né? Muitas vezes isso acontece porque nós não conseguimos acreditar nas verdades de Deus, sabe? A gente não consegue acreditar no que está escrito na Bíblia. A gente fala assim, não, eu acredito em Deus, beleza, eu acredito em Deus. Deus está lá, Deus criou o céu, a terra, o mar, tudo que nele há, né? Mas Deus está lá. A gente não tem um conhecimento do caráter de Deus, de quem Deus é. Ah, não, Deus é amor. Uhul, Deus é amor. Nesse ponto, muitos de nós, às vezes, acabamos ali nos perdendo na questão da Deus é amor, é liberdade, vamos lá, trocando a liberdade também pela libertinagem. Isso também é uma coisa que veio para mim na hora que eu estava fazendo aqui esse devocional. O que a gente tem que tomar muito cuidado? Né? E por que a gente tem que se submeter a esse quebrantamento do Senhor? Porque quando a gente está debaixo do senhorio, debaixo do poder, debaixo do governo dele, aquilo que nós formos fazer, a gente vai sentir a paz do Senhor. Ele vai nos guiar com essa paz. E essa paz é abençoadora. Essa paz, ela é uma paz que transborda, né? E quando a gente está fora disso, a gente não vive essa paz. A gente não consegue enxergar ela. Então a gente começa a se debater e a buscar,
né? Essa liberdade em Deus que nós temos hoje para viver essa paz, para ter esse sentimento, para ter certeza de que o Senhor é quem governa as nossas vidas, nós buscamos uma liberdade errada, porque a gente fala assim, ah, não, eu posso fazer, eu posso resolver, eu posso buscar tudo, eu posso isso, eu posso aquilo, e acaba confundindo a liberdade com a libertinagem, né? E quando a gente fala libertinagem, a primeira palavra que veio na minha mente quando eu li libertinagem, eu falei assim, nossa, libertinagem já foi pro lado sexual, a promiscuidade, toda essa parte. Mas não, olha só, libertinagem. Libertinagem é viver fora dos costumes de Deus e dos princípios de Deus. Viver em libertinagem é ser corrupto. Libertinagem, aí no dicionário, é buscar benefício próprio. É tudo sobre e para mim. É não seguir as leis dos homens e as leis de Deus. Não cumprir meus deveres determinado ao meu cargo, né? Vamos lá. É não seguir as leis dos homens e as leis de Deus. Não cumprir meus deveres determinados ao meu cargo. Isso é ser corrupto, né? Isso é viver em libertinagem, é corrupção, né? Libertinagem é ser permissivo em receber vantagens em troca de prestação de um serviço. Aqui eu até coloquei aqui, né? Aqui cabe até aquele exemplo do furar fila, né? Isso é uma coisa assim, tipo, ah, beleza, vamos lá, fulano, vem aqui que eu já tô na fila para você, tipo assim, ou entra na minha frente, porque eu já tava na fila, né, para mim, e de repente uma pessoa chega, às vezes aquela pessoa que tá, sabe, a gente tem que parar para analisar, porque às vezes a gente acha que corrupção, que libertinagem, que esse tipo de coisa são coisas gigantescas, iguais eram as guerras antigamente. Mas não, são coisas sutis que acontecem no nosso dia a dia, que a gente acaba permitindo que essas coisas entrem na nossa vida e depois a gente não entende por que a gente não tem paz. Né? Porque sim, o Senhor quer sim, Ele tem a paz para nós, mas daquelas pessoas que andam debaixo do governo, do domínio, do poder de Deus, né? Não adianta nada a gente sair por aí, que nem eu falo, né? Ah, beleza, eu vou hoje, tomo lá um monte, né? Porque, eu tô cansada, eu tô estressada, eu tô feliz, eu tô triste, eu tô qualquer coisa, porque tudo é motivo pra gente poder dar uma descarregada, né? Nos gole ou, né? Sei lá, na droga, quem usa, né? Então a pessoa vai lá e faz isso, e aí tá lá, e, né? Good vibes. Aí depois aqui o problema, o BO, o que ela tinha, não resolveu, nada mudou. Pelo contrário, às vezes a gente pode até criar um problema muito maior quando a gente está nisso. E a gente fala assim, mas eu não tenho paz, eu não tenho sossego, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. Mas a pessoa busca o refúgio, a pessoa busca o refrigério, ela busca o resultado que ela quer em um lugar errado. Sendo que ela tinha que estar buscando tudo isso debaixo da autoridade de Deus, buscando nele, porque é ele que vai dar a paz. Então, assim, o que eu queria falar com tudo isso? A gente tem que tomar muito cuidado, porque hoje a gente está vivendo realmente na praticidade, às vezes na experiência dos outros, nos próprios vídeos, né? Às vezes a gente vai lá, não, vou escutar alguma coisa. Eu falo isso porque acontece comigo também. Às vezes eu me sinto. E é frutífero, é bom. Só que quando a gente conhece a verdade nos liberta. A gente vive debaixo da vontade de Deus. Aí eu escuto o que uma pessoa fala lá, é tão automático que o meu cérebro, sabe, ele já vai lá e confronta com o que eu já li na palavra. Não, faz sentido, não faz sentido, é dentro daquilo que Deus realmente fala. Nossa, isso aí a pessoa tá viajando. E já é automático, eu já pego e falo assim, não, não faz sentido nenhum, a pessoa tá viajando. Né? E aí, realmente, assim, a gente acolhe aquilo que é bom e despreza o que é ruim, né? Assim como o nosso organismo já faz, o nosso corpo faz isso. Pega as vitaminas dos alimentos e joga fora aquilo que não presta. Então, a mesma coisa a gente tem que fazer com as coisas que a gente tem visto, com as coisas que a gente tem escutado, com as coisas que a gente tem vivido, né? Pegar aquilo que é bom e aquilo que não é de Deus, aquilo que não tem proveito, aquilo que não está de acordo com a palavra, joga fora. Aí a paz vem, a paz governa e é maravilhoso, mesmo que em meio ao caos, em meio a tanta BO, aquele
imensidão de boleto para pagar. A gente sabe quando a gente está na certeza e na confiança daquele que provê, daquele que governa, daquele que guia as nossas vidas. A gente sabe que a solução vai vir. Não quer dizer que eu vou sentar em cima do monte de boleto e esperar cair dinheiro do céu. Não. Mas eu vou pedir a sabedoria do alto para que eu tenha discernimento do que eu posso me movimentar e fazer, o que Deus tem preparado para que eu faça. Para que gere fruto, para que gere soluções, para que gere serviço, para que gere dinheiro, entendeu? Provisão, né? Mas a gente vai buscar o quê? Essa paz, esse governo, esse domínio debaixo de Deus. Então, é isso hoje que eu queria deixar, e essa palavra é muito maravilhosa, que para uma semana não tem coisa melhor que a gente saber que a gente tem a bênção da paz do Senhor disponível para nós, né? E que a todo momento Ele se preocupa em nos abençoar, em derramar sobre nós bênçãos financeiras, bênçãos espirituais, bênçãos de paz, infinitas bênçãos Ele tem para nós. Né? Mas a gente tem que estar debaixo de um governo, debaixo de um cuidado correto, íntegro, puro, verdadeiro, que é de Deus, é o único, é legítimo, né? E eu vou ler a oração dela aqui, e hoje nós vamos fazer essa oração, porque ela tá bem fofa. Querido Deus, eu reconheço que em Ti somente posso ter a bênção da paz. Que hoje eu venha recebê-la e usufruir dela em minha vida. Senhor, eu oro hoje para que a força e a paz do Senhor estejam sobre todo o teu povo espalhado pelo todo o mundo. Em nome de Jesus. Amém. Essa oração é maravilhosa, ela é perfeita. Eu oro para que a força e a paz do Senhor esteja sobre todo o teu povo espalhado pelo mundo. Povo de Deus, aquele que se submete àquilo que o Senhor tem orientado, àquilo que o Senhor tem ensinado. Esses recebem a paz. Então, que a nossa semana seja uma semana maravilhosa, abençoada, cheia de coisas perfeitas e lindas que o Senhor vai fazer. E, claro, gente, só trazendo para uma realidade, a vida de um cristão, a vida daquele que entrega sua vida a Jesus, a vida daquele que busca a Deus, não é só flores, não é só cheirinhos, estrelinhas, perfuminhos, coisas lindas, maravilhosas. Não, nós temos lutas, nós temos provas, assim como esse povo aqui tinha guerra, nós temos também, só que nós enfrentamos ela sabendo quem governa as nossas vidas, sabendo quem é o nosso líder, quem é o nosso pai, quem é o nosso rei, quem é o nosso amor, quem é tudo para nós. Então a gente sabe que no final vai dar certo. Então, um beijo, Deus abençoe, uma semana maravilhosa. Tchau, tchau.